Bem, vou guardar só uns minutinhos, tá? Só para ver se teremos mais presença. E na aula de hoje, continuidade do vídeo, né, que eu apresentei na aula anterior. E um novo vídeo, né, que eu estou chamando aqui de aula 11. E aí nós entramos na parte de comando numérico. Essa parte introdutória, né? É apresentada nesse conjunto de transparências. Onde são apresentadas as vantagens, né, das máquinas de comando numérico. Né? Esse conjunto de slides é uma continuidade da aula anterior. E depois nós entramos aí na definição do comando numérico, a origem do comando numérico, né, que é esse projeto aqui, desenvolvido pelo MIT, com a empresa Parsons, que era um fabricante de helicópteros na época, e as Forças Armadas aí dos Estados Unidos. O objetivo era desenvolver um servo, né, que a gente chamava naquela época de um servo-mecanismo, desenvolver um código, que é o código que nós vamos aprender aqui na disciplina, e automatizar esta fresadora, fazendo uma automação, usando aqui toda a tecnologia disponível dos servos-mecanismos, né, dos servo-atuadores, que foram desenvolvidos principalmente aí um pouco antes e durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então, toda essa parte de controle, toda a parte de modelagem é bastante utilizada para se fazer o desenvolvimento, né, de aplicações militares, né? Enfim, então toda essa tecnologia já disponível foi aplicada no desenvolvimento dessa máquina automatizada. O objetivo era fabricar peças complexas, alimentada por um cartão perfurado, que era a tecnologia na época, né, mais barata em termos de entrada de dados, mainframes, né? Então o cartão é complicado, então foi feita uma fita perfurada, né? Bem, aqui é só uma pequena analogia, né, de como nós normalmente trabalhamos com comando numérico. Então, um comando numérico, né? Então tem um sistema de coordenada. Então, isso aqui é como se nós estivéssemos fazendo a usinagem, né, de uma geometria complexa, né, uma curva, ok? Então, para conseguir usinar essa curva numa máquina convencional, eu tenho que usar um gabarito para marcar os pontos, né, na peça, e aí eu vou fazer nesses pontos, são esses aqui X e Y, e a atuação da ferramenta em Z, vou marcar aqui como se fossem o centro, né, de um furo, aí eu vou fazer uma série de furos adjacentes. Bem, com esses furos adjacentes, eu consigo ficar bem próximo do contorno,
consigo retirar a peça mais próxima das dimensões finais, né, com a geometria que eu necessito, e depois eu faço um acabamento. Enfim, então o comando numérico ele foi inspirado nessa técnica de fabricação, onde nós utilizamos, né, um gabarito, uma folha de papel, né, onde nós temos o desenho em 2D, a dimensão x e y, como se fosse a mesa, né, na direção x e na direção y, e a atuação da ferramenta, em termos de profundidade do corte, na direção z. Então, esses pontos, x1, x2, y1, y2, né, esse par de coordenadas, estão associadas ao centro do furo. Então, na visão de processo de fabricação, nosso planejamento de processo definiu que, para fabricar essa geometria complexa, eu vou fazer a marcação por um gabarito. Então, eu venho aqui com um gabarito sobre a peça, pego um punção, e em cada ponto que eu marquei, né, x e y, eu marco esta peça bruta com punção, ou seja, dou uma pancada no punção, ele marca a peça bruta, depois eu venho com uma ferramenta de corte, né, uma broca, e tem esse ponto, né, que eu já marquei na peça, né, ele puxa, né, a ferramenta, quando a ferramenta entra em contato com a peça, ele faz um furo preciso, né, exatamente nessa posição que eu marquei. Por quê? Porque o pré-furo que nós fizemos aqui, né, com a pancadinha que nós fizemos com punção, faz com que a ponta da minha broca tenha uma guia, né, ela seja puxada e ela fica fixa nesse ponto. Aí eu faço o primeiro furo, o segundo, o terceiro e o quarto, retiro a peça e faço o acabamento. Então, o comando numérico é basicamente isso, né? Então, era necessário desenvolver uma linguagem que recebesse esses comandos da ponta da ferramenta para que eu faça, nesse caso, a remoção de material. Bem, então, o conceito do comando numérico é esse sistema de coordenadas do gabarito que nós faríamos, né, com uma usinagem convencional, uma máquina convencional, né, não é nenhuma máquina mais evoluída, onde essa máquina tivesse algum mecanismo, né, que me permitisse copiar, né, a gente chama de fresadora copiadora, né, ela tem um mecanismo pantográfico, né, tipo esses sistemas que a gente tem de duplicação de chaves, né, em chaveiros, né, você tem uma maquininha ali que vai pegar a chave bruta e vai copiar a sua geometria em função da chave que você quer copiar. Então, você tem instalado, né, nesta máquina um mecanismo que duplica o movimento que você copia da chave, né, e esse trajeto que a ferramenta teria que executar seria a cópia, né, da geometria da ferramenta para fabricar a peça. Então, eu estou duplicando através de um gabarito. Nesse caso, o gabarito é uma peça que eu quero duplicar, né, que é a peça da chave, e a máquina é dotada desse mecanismo de cópia. Então, ela faz com que o movimento de desbaste, né, da ferramenta de corte, no caso ali um rebolo, por exemplo, seja levado, né, até a ferramenta de corte, e a ponta da ferramenta em contato com a peça bruta vai reproduzir exatamente aquele movimento desejado. Então, isso aí é uma máquina copiadora, né? Então, essa ferramenta, desculpe, essa máquina que foi usada aqui para fazer a modernização, né, do servomotor, do servomecanismo, era também uma fresadora copiadora. Bem, então o conceito é esse, tá? Então a gente tem que descobrir a geometria da nossa peça, então especificação de projeto,
que é a visão de projeto, né, com as features de projeto. Então, o elemento de forma com significado em projeto. No caso aqui, um desenho 2D ou um desenho 3D. No caso do desenho 2D, a gente está interessado na geometria final da peça. E aqui é a visão de fabricação, né? Então, isso aqui é um planejamento de processos que eu estou descrevendo para o operador da máquina, como ele vai gerar aquela geometria. Ele vai pegar um gabarito, vai marcar os pontos desse gabarito das posições X, Y, do centro da ferramenta de corte que eu vou utilizar para fazer a operação de desbaste, e depois vai vir com uma operação de acabamento. Então, isso aqui é uma documentação gráfica, né? Desenhos, de como eu vou fazer o processo de fabricação. Bem, então, aqui eu mostro, né? Então, ele vai escolher aqui um sistema de coordenadas, aqui, o sistema de coordenada que eu coloquei aqui nessa posição, X e Y, né? Poderia ser o sistema de coordenada da máquina, né? Então, eu tenho aqui as posições X e Y que eu vou marcar em relação a esse sistema de coordenada. Depois a gente vai ver que tem sistema de coordenada da máquina, sistema de coordenada da peça, zero máquina, né? Mas, por enquanto, só vamos identificar esse sistema de coordenadas em relação a uma origem qualquer que a gente defina. Bem, aqui é a máquina, né, que foi feito o retrofit, e aqui toda a parte de controle do servo, né, que controla o movimento XYZ desta máquina. Enfim, então é uma sala, né, uma série de controladores envolvidos aí a válvula, né, o transistor, né, que já existia nessa época, para que a gente consiga fazer o controle do posicionamento. Bem, então é feito isso. Bem, depois eu falo alguma coisa sobre a questão de produtividade, né, tamanho de lotes, enfim, para justificar o uso do comando numérico. Isso aqui vocês já viram também, né? A gente divide o tempo do ciclo do trabalho em manuseio e usinagem. A usinagem é o tempo que eu estou removendo material, né, ou depositando material, no caso da manufatura aditiva. E no caso da manufatura subtrativa, é o tempo do contato da ferramenta de corte com a peça, gerando o cavaco. Então, isso aqui a gente chama de tempo produtivo, né? E o tempo de manuseio, né? Que são os tempos secundários, que são improdutivos. Então, é o setup da máquina, o setup das ferramentas, depois que estiver ocorrendo a usinagem, tempo de movimentação da ferramenta em vazio, né? Sem usinagem, até o ponto de troca de ferramenta, até o plano de segurança. Então, são aqueles tempos, né, que a máquina tem que ir o mais rápido possível para que eu minimize esse tempo secundário, né, diminuindo um pouco o tempo do ciclo de trabalho como um todo. Então, o tempo secundário de movimentação da ferramenta de corte dentro da máquina, eu vou fazer com a maior velocidade possível que a máquina permite. Então, aí eu vou trabalhar com uma movimentação rápida, né? E na parte de comando numérico que a gente vai ver mais à frente, para fazer isso a gente tem um comando que chama G0, que é a movimentação para minimizar o tempo secundário. Então, eu vou movimentar a máquina na maior velocidade de avanço que a máquina permite. Então, o avanço já foi ajustado na máquina, em função da dinâmica, né, dos servos, né, dos acionamentos, e aí eu vou trabalhar com a maior velocidade, a maior aceleração que a máquina me permite. Então, isso aí é tempo secundário, improdutivo, onde eu movimento a ferramenta em vazio. Então, estratégia de troca de ferramenta, estratégia de aproximação da ferramenta. Então, a usinagem ela é dividida em estratégia de aproximação
que é em vazio, né? A gente coloca a ferramenta a 5 milímetros da peça, por exemplo. Depois, estratégia de transição, em que a gente desloca a ferramenta até a ferramenta encostar na peça bruta, né? Então, esses 5 milímetros. Então, eu vou fazer a movimentação com a velocidade de usinagem, por exemplo. Então, o plano de segurança é a 5 milímetros da peça, em x, y, z. E agora, quando eu movimento a ferramenta durante 5 milímetros, é com a velocidade de usinagem que eu defini. E depois o tempo de usinagem, né? Que é a estratégia de usinagem que eu defini para remoção do material, do volume de material. E depois estratégia de retração. Então, vocês têm que pensar a estratégia de remoção de material usando essas 3 estratégias: aproximação, transição, usinagem e retração, voltando para o plano de segurança. Então, na estratégia de retração da ferramenta, a gente vai trabalhar com a maior velocidade possível da máquina, né? Usando o G0. E na estratégia de usinagem e transição, nós vamos trabalhar com o tempo principal, né? Até o contato e remoção do material. Então, quanto mais próximo eu colocar o meu plano de segurança da peça, menos movimento em vazio eu vou ter, né? Então, mais rápida vai ocorrer aquela usinagem. Então, aqui é só uma proporção, né? Então, normalmente aqui, ó, a gente pode ter um tempo improdutivo associado a 30%, 40% do tempo produtivo. Então, a preparação da máquina, a movimentação da máquina, né, da ferramenta dentro da máquina, né? Enfim. Então, todos esses aspectos a gente tem que visar uma melhoria da produtividade do nosso processo. Bem, não vou ficar falando sobre a parte de condições de usinagem, né? Enfim, a divisão aqui em manuseio e usinagem, né? Associada ao tempo principal, associada à movimentação rápida, né? Da ferramenta, enfim, as tecnologias de material de ferramenta, então tudo isso você já tem esse conhecimento, né? Da disciplina anterior e sabem que nós podemos escolher determinados materiais de ferramenta onde nós podemos trabalhar com um tempo principal, né, alto, okay? Ou seja, velocidades altas, né, diminuindo o tempo. Então, eu vou trabalhar aqui com ferramentas que permitem 450 milímetros, metros por minuto em termos de velocidade. Então, eu vou conseguir ter maior produtividade e ter menor tempo de usinagem, né? Por quê? Porque os avanços vão ser maiores. Então, depende das características do par peça-ferramenta, da escolha, né? Se eu vou trabalhar com metal duro, cerâmico, diamante. Enfim, então tem vários tipos de materiais que nós podemos escolher. Obviamente, o material, né, mais barato de usinagem atualmente é o aço rápido, né? É um aço que permite maiores velocidades quando comparado com o aço carbono tradicional. Normalmente, né, em ferramentaria, né, uso mais com menos gasto de recurso em termos de ferramenta, né, muitas vezes a gente trabalha com aço rápido. Já se a gente vai trabalhar aí para produção, visando produção, normalmente as melhores escolhas são metal duro. E se nós quisermos, né, uma melhor produtividade, dependendo do tipo de material, das velocidades que a gente pretende atingir, podemos optar aí por material cerâmico ou diamante. Bem, então, esses aspectos vocês já viram, né? Não vou falar novamente. Essa parte aqui também. Depois a gente entra aqui na parte do comando numérico propriamente dito, ok? Quais são os recursos básicos de uma máquina de comando numérico?
Bem, então tudo isso é apresentado aqui para vocês. Os métodos de programação, né? Então, os primeiros métodos de programação assistido por computador, né? Foram essas linguagens APT e EXACT. Depois, aí, a partir principalmente da década de 80, sistemas CAD/CAM, inicialmente estações de trabalho, Solaris, né? SparkStation, e outras estações que eram muito comuns na década de 80. E depois, a maioria dos programas foram migrados, né, para Windows, quando o Windows começou a ficar um pouco mais robusto, né, com mais recursos, a partir do Windows, principalmente o XP e a versão de empresa, né, de uso mais profissional. Bem, então hoje a maioria dos sistemas CAD/CAM funcionam em Windows, né? Então, vocês vão ter a experiência dos seminários, vários sistemas que foram desenvolvidos, alguns deles, né, na década de 80 também, como alguns sistemas mais tradicionais que vão ser apresentados. Bem, então aqui tem 3 modos de programação, né? Programação manual, que nós temos aqui, programação assistida por computador, que vocês vão experimentar no seminário. Então, todo o curso vai ser baseado na programação manual. E a programação MDI, na realidade, não é exatamente uma programação, é uma entrada manual de dados, em que a gente pode executar um conjunto de códigos, programando esses códigos na interface da máquina. Então, isso aqui a gente não usa para realizar a usinagem de uma peça, só na preparação da máquina. Então, para abrir uma porta, fechar uma porta, para ir para uma determinada posição da máquina. Então, ao invés da gente usar as botoeiras, as manivelas da máquina, a gente pode simplesmente entrar no modo MDI e digitar um código de comando numérico ou uma função miscelânea, né? Um código G, função preparatória, ou uma função M, para ligar ou desligar alguma coisa dentro da máquina. Bem, então, apresento todos esses aspectos, depois eu falo um pouquinho aqui do APT, então a linguagem APT, né, e as suas variantes, tipo EXACT. Então eram linguagens feitas para mainframe, onde nós tínhamos que definir de forma textual o modelo da peça. Então vamos supor que a peça seja esse retângulo. Os vértices desse retângulo são as posições P1, P2, P3 e P4. P1 é ligado a P2 através de uma linha reta, P2 a P3, P4 e P4 a P1, segmentos de linhas retas. Então, essa linguagem APT, ela criou uma série de definições. A primeira definição é a definição geométrica. E a linguagem tem uma série de comandos para a gente definir esta geometria de forma textual. Então, como que a gente faria isso? Né? Então, a gente vai lá no nosso desenho e descreve cada vértice como sendo um ponto. E depois a gente define cada linha, né, como sendo um segmento de reta. Então, essa aqui seria L1, essa aqui é L2, L3, L4. Então, a definição geométrica, ela define os pontos. Então, P1, o ponto P1 é igual, isso dentro da programação, né? Point, que é uma declaração da linguagem APT-EXACT, abre parênteses, o valor de x e o valor de y no nosso sistema de coordenadas. Depois eu faço para P2, P3 e P4. E depois eu ligo as linhas, né, de P1 a P2, chamo de L1, P2 a P3, L2, aí vou chamar aqui L1 igual line P1, vírgula, P2. Então, line 1, L1. L2 igual line P2, P3.
Depois L3, line, L3 igual line, abre parênteses, P3, P4. E depois L4, line, P4, P1. Pronto, agora eu tenho as linhas. Com as linhas, eu posso agora fazer com que essa ferramenta se desloque do lado esquerdo dessa linha, do lado direito dessa linha, ou sobre a linha, ou seja, eu pego o centro da ferramenta e coloco exatamente sobre a linha. Então, aí são as definições de movimentação de ferramenta. Então, eu pego a geometria da minha ferramenta, que tem um determinado círculo aqui, faço a compensação de raio à esquerda ou à direita, ou sem compensação de raio, faço com que a ferramenta se desloque em cima das linhas L1, L2, L3 e L4. Então, isso aí a gente chama de definição de movimentação de ferramenta. Então, definição geométrica, definição de movimentação de ferramenta, e, por último, a definição tecnológica, das condições tecnológicas. Então, eu vou definir que a ferramenta vai se deslocar ao longo de L1, passando a linha 2 totalmente, com velocidade de avanço de 450 milímetros por minuto. Então, eu descrevo essa tecnologia, né, associada ao avanço, que são as condições tecnológicas de usinagem, associada à rotação da ferramenta, né, que vai trabalhar, vamos supor, em 3.000 RPMs, como sendo definição tecnológica. Então, essas três definições, né, geometria, movimentação de ferramenta e definição tecnológica, vocês vão fazer a mesma coisa em um ambiente CAD/CAM. Só que aí você vai ter uma interface gráfica, né? Vai ter lá uma interação com essa interface criada pelo fabricante do CAD/CAM, e você vai criar, né, essas definições. Então, a definição geométrica, você pode importar diretamente um arquivo que já existe, que alguém já fez. Ou então você vai criar a geometria do zero. Vai fazer uma modelagem 2D, vai fazer uma modelagem 3D, enfim. Aí depois, a parte do CAM, que faz parte do CAD/CAM, né, vai te permitir gerar toda a definição de movimentação da ferramenta. Então, todas as estratégias de aproximação da ferramenta, transição, né, usinagem e retorno da ferramenta, né, você vai definir associado à tecnologia, avanço, profundidade de corte, número de passes, enfim. Então, eu estou definindo, né, todos esses aspectos, ok? Bem, então isso aí são os sistemas APT. Aí eu gero esse código APT, que é esse aqui, né, com essas diretivas, point, line, go to, enfim. Tem que ler, né, a especificação do APT, faço um pré-processamento e gero um arquivo chamado CLFile, que é um arquivo neutro. E depois escolho, né, um pós-processador que converte esse arquivo neutro em um arquivo de código G que a máquina entenda. Ok? Então, o sistema CAD/CAM funciona exatamente da mesma forma que um sistema APT. Só que aqui você não vai ter o código APT. Você vai ter aqui o ambiente CAD/CAM, né, desenvolvido pelo fabricante, que vai gerar neste pré-processamento um arquivo neutro, que pode ser, inclusive, esse arquivo CLFile, que é uma norma. Ou pode gerar um arquivo neutro no formato do fabricante do comando numérico, do sistema CAD/CAM. Aí depois ele te obriga a comprar um pós-processador para a máquina que você quer gerar o código G. Então, a maioria dos sistemas CAD/CAM aí que vocês vão testar, né, que vocês vão fazer as demos,
são equipamentos, né, desculpa, são softwares, né, que só geram esse pré-processamento. Ele não gera o pós-processamento. Ou seja, ele não gera o código G para a máquina. Para fazer isso, você tem que licenciar o software, né? Você tem que entrar em contato com o fabricante, comprar a versão paga, e essa versão paga já vai vir com um pós-processador padrão, que provavelmente vai ser um pós-processador tipo padrão RS-274, que a gente vai usar na disciplina aqui, que é um pós-processador genérico. Mas aí eu vi que eu preciso de um pós-processador para uma máquina de 5 eixos. Né? Então, para gerar para uma máquina de 5 eixos, com a linguagem que o fabricante desenvolveu, que tem uma série de linguagens, de parâmetros, de códigos, que não estão na RS-274. Então, eu tenho uma máquina com vários eixos, com vários recursos, que não são cobertos pela RS-274. Aí eu tenho que comprar o pós-processador. Bem, quando eu fui fazer o meu mestrado, né, lá em Santa Catarina, tinha um grupo, né, que era o Grucom, onde eu ergo muitas dessas transparências são do Grucom, e esse Grucom desenvolvia pós-processador em linguagem APT para a Embraer. Então, a Embraer, nessa época, né, até 1990, 91, ainda usava um mainframe rodando o APT. Aí depois eles desativaram, né, esse mainframe rodando APT e compraram um sistema mais de CAD/CAM, né, baseado em Unix, né, baseado em Solaris, sistema operacional da Sun. E aí eles começaram a desativar, né, esse desenvolvimento de pós-processador baseado em APT lá para a Universidade Federal de Santa Catarina. Aí eles perderam lá um grande cliente, né, o maior cliente que o grupo de pesquisa tinha, que desenvolvia muitos pós-processadores APT para a Embraer. Então, cada vez que a Embraer tinha necessidade de adquirir uma nova máquina ou incluir novas funcionalidades no pós-processador, tinha que desenvolver um novo pós-processador. Então, um pós-processador, basicamente, é um filtro, né? É um cara que mapeia o CL file numa linguagem padrão de código G. Então, é mais ou menos o que é feito hoje, né? Para a parte de robótica industrial, em que a maioria dos robôs trabalham com uma linguagem proprietária, né? Um código proprietário. E quando nós necessitamos fazer a usinagem de uma peça no sistema robotizado, né, com o robô, serial de 6 graus de liberdade, por exemplo, eu tenho que programar a movimentação desse robô dentro de um sistema CAD/CAM. Só que esse sistema CAD/CAM ele vai conseguir gerar apenas código em formato RS-274, por exemplo. Ele não consegue gerar o código do Rapid, que é a linguagem de programação da ABB. Então, o que a indústria de sistemas de programação offline de robôs fazem? Né? Desenvolvem pós-processadores que importam o código G, gerado por um sistema tradicional de CAD/CAM, e gera agora o código G, lê o código G e gera agora o código Rapid que o robô da ABB entende. Então, isso é o que normalmente a gente faz, né? Então, por exemplo, tem um pessoal aí que eu estou orientando, né? Um trabalho de
fim de curso, em que eles estão desenvolvendo um sistema de manufatura aditiva, no caso, baseado em soldagem, né? Deposição do material utilizando uma tecnologia de soldagem, uma fonte de soldagem Mig-Mag sinérgica, em que a ideia é fazer a deposição do material usando o robô, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a estratégia em termos de deposição de material, lendo o arquivo em STL, como nós o fazemos numa máquina de prototipagem rápida, tradicional aí, essas RIP-RAP, né? Essas que a gente utiliza aí de baixo custo, em que ela lê o STL, fatia esse STL, né? Tem um fatiador, o Slicer, por exemplo, que é de código aberto, né? Desenvolvido em Python, e gera o código G, ok? Então, nós vamos fazer uma estratégia semelhante, né? Para gerar um código G para uma aplicação de robôs. Então, eu gero o código G e depois eu utilizo, né, o que a gente está chamando de Digital Twin, né? Associado à geração do código do nosso controlador do robô, né? Vai ser um código da ABB, Rapid. Então, eu abro esse código RS-274, que foi fatiado, né, pelo Slicer, por exemplo, adaptando o código para mandar comandos específicos para o nosso robô. E, a partir daí, eu abro esse código GRS-274 dentro de um outro ambiente, que é o robô DK, que é um sistema de programação offline genérico, né? Que foi concebido para qualquer tipo de controlador de robô. Ou podemos abrir também no Estúdio ABB. Mas antes de abrir no Estúdio ABB, eu tenho que converter o código RS-274, gerado pelo Slicer, pelo fatiamento, para um código Rapid, do robô. Bem, então, nesse caso, foi gerado aí, né, um gêmeo digital, né, de simulação da célula de prototipagem rápida, robotizada, para fazer a deposição de material, usando o processo com uma fonte sinérgica de Mig-Mag. A partir desse código Rapid, né, gerado pelo robô DK, que é esse ambiente de programação offline de robôs, eu agora alimento este código para o ambiente de programação offline da ABB, que é o Estúdio ABB, e a partir daí eu envio o código Rapid, já validado, né, digitalmente, no meu Digital Twin, para o controlador do robô, via TCP/IP, via canal de comunicação, via socket, e executo agora, né, a deposição de material, fazendo aí uma manufatura aditiva. Bem, então esse projeto aí é um projeto grande, né? A gente tem aí cerca de R$1 milhão aí para compra de equipamentos. Quem tiver interesse em participar desse projeto mais à frente, ou até mesmo como iniciação científica, creio que está aberto, né, atualmente, me procurem, tá? E tem um outro projeto que a gente está desenvolvendo, já tem um aluno trabalhando, que é o retrofitting de um robô que existe lá no Graco, né, que era do professor Guilherme, mas ele foi desativado porque o controlador está queimado, né? Então ele não funciona já há alguns anos.
nós estamos agora fazendo o retrofitting desse robô, usando também uma plataforma, né, baseada em comando numérico, que é o Linux CNC. Da mesma forma que nós fizemos com o robô ASEA IRBS-6, né, que nós temos lá no laboratório, que atualmente faz usinagem, né, e outras aplicações dentro do contexto do projeto STEP-NC. Bem, então, quem tiver também interesse, né, pela modernização de um robô, né, então nós temos esse projeto bem interessante, sendo necessário desenvolver a cinemática direta e inversa do robô IRB 2000, né, que é esse robô que nós estamos propondo o retrofitting dele. Mas um retrofitting caro, tá? Porque os acionamentos são motores de 380 volts, né? Fabricados, né? Não são fabricados pela ABB, né? Usados pela ABB nesse projeto, são motores suíços, né? Não dá para desmontar e trocar o motor como nós fizemos com a solução do outro robô, né? Então é praticamente impossível trocar os robôs, os motores do robô IRB 2000. Então nós temos que usar os robôs. E para usar esses robôs, a gente tem que usar servoconversores, né? O que são servoconversores, né? São drivers de potência que vão atuar nos motores. Então, esses motores, né, são de 380 volts. Então, para atuar nesse motor, eu tenho que ter um servo, né, um servoconversor, que vai receber as informações de movimentação do robô, do controlador Linux CNC. Esses servos, né, têm uma realimentação, né, recebe a realimentação dos motores, que é um servomotor, né, utilizando resolvers, né, que é uma tecnologia antiga de feedback, né, de realimentação, de medição de posição do eixo do robô. Então, é um robô mais antigo, então ele nem usa encoder, ele usa uma tecnologia baseada em campo magnético, são esses resolvers. Então, a realimentação é analógica, né? O dado é analógico, não é digital, não é contagem de pulso. Aí eu preciso converter esses dados, né, analógicos dentro de uma visão de encoder, né? Aí ele tem lá um simulador de encoder dentro desses servoconversores, que é da VEG, né? Então tem que comprar 6 servoconversores de uma família, né, compatível com a integração via resolver e que excita, né, os acionamentos do servomotor em 380 volts. Então, são equipamentos caros, né? 5 mil reais, 7 mil reais, né? Então, tem que comprar 6 caras desse aí. Então, vai sair aí uns 40 mil reais só de servoconversor, né? Para aplicação industrial. E para fazer a comunicação do servoconversor com o computador, que vai estar rodando o Linux CNC, né? Eu preciso de uma placa, uma interface, para me comunicar com os servos, né? Então, os servos têm várias formas de se comunicar com ele. Uma das formas é um barramento CAN bus, né? Um barramento CAN. Um barramento aí que é muito utilizado na integração de dispositivos de chão de fábrica.
Então, eu posso enviar os comandos, né, para esse servo através desta placa, que é uma plaquinha PCI. E essa plaquinha PCI, para ela ser rápida, ela tem um FPGA, para que ela consiga, né, trabalhar num tempo real de 15, 20 milissegundos para conseguir, né, enviar os comandos que vão ser processados pelo Linux CNC. Então, a parte de feedback, né, dos resolvers são realimentados por servo conversor, são entradas, né, analógicas. A saída digital desse servo conversor tem um emulador de encoder que disponibiliza o dado do encoder para o meu barramento CAN, para a minha rede de comunicação, que vai estar conectada através da interface da placa PCI, né, que tem o FPGA, ela tem uma interface CAN. E o Linux CNC tem um driver de comunicação com essa placa PCI. Então, eu rodo dentro do Linux CNC o interpretador de código G, configuro ele como sistema de malha fechada, recebendo os dados via encoder. Então, eu recebo os dados, o Linux CNC faz os cálculos, né, do PDI, com toda a parte do PDI, né, do controlador né, proporcional derivativo integral, é feito dentro do Linux CNC. E ele realimenta, né, ele gera os pulsos que vão ser enviados via CAN por servos motores. Tudo isso acontecendo em 20 milissegundos, por exemplo, 30 milissegundos, dependendo aí das restrições de velocidade que eu tenho no meu computador pessoal. Bem, então quem quiser aí participar desse projeto de retrofitting, né? Também como projeto de iniciação científica, abrindo aí a possibilidade de submissão de um projeto, também está aberto aí, tá? Então, sempre convido aí os alunos de iniciação científica ou possíveis, né, alunos de iniciação científica nas disciplinas aí que eu ministro, né? Então, normalmente a gente pega alunos que têm interesse por essa área na disciplina de comando numérico, por exemplo, né? E integramos esses alunos, né, em projetos em execução na área de desenvolvimento de sistemas mecatrônicos, né? Agora desenvolvimento de sistemas baseados em digital twin, internet das coisas industriais e sistemas cyberfísicos, né? E esses trabalhos evoluem bastante, tá? Então tem aí vários trabalhos aí foram premiados no PIBIC anterior, né? Associados a essa parte de digital twin, né? A parte do desenvolvimento de internet das coisas, né? Nessa visão que eu apresento aqui na disciplina para vocês. Então, quem tiver interesse em integração de máquinas, comunicação, controle, tem uma oportunidade ímpar agora, que é o retrofitting do robô IRB 2000, que é um projeto muito bacana, tá? Um projeto que, se eu fosse aluno, eu gostaria de fazer. É um projeto que também tem recurso, né? E que pode dar uma visão prática, né? Uma visão de aplicação, né, industrial, que a gente vai usar servos, né, comerciais, né, servoconversores, né, drivers de potência comerciais, né, fabricados pela VEG, na nossa arquitetura de automação. Então, fica o convite aí, quem tiver interesse
tem esses dois projetos aí que vocês poderão participar e poderão submeter um e-mail aí para mim, né? Quem tiver interesse, manda um e-mail, né? Indica o currículo do Lattes, né? E o histórico escolar para que eu possa integrá-los, né? A esse projeto. E quem quiser fazer iniciação científica, a gente também pode construir o projeto de iniciação científica. Bem, voltando aqui para a disciplina. Bem, então aí eu apresento todos esses aspectos, né? Aí depois falo sobre etapas de programação manual, né? Que a gente vai aprender, interpretação do desenho, que teoricamente vocês sabem interpretar um desenho, projeto mecânico, né? 2D em 3D, sabem identificar as tolerâncias dimensionais, tolerâncias geométricas, as especificações de folga ou de interferência quando dois componentes serão montados. Enfim, então tem que ter interpretação de desenho técnico, né? Então vocês têm que conseguir interpretar o desenho. Depois a gente vai entrar na atividade de planejamento de processo, então, visão de projeto, né? Interpretação do desenho, feature de projeto. Quando nós entramos no planejamento de processo, nós vamos converter a visão de projeto em visão de usinagem, no caso aqui de manufatura subtrativa, ou na visão de manufatura aditiva, né? Como no caso do sistema robotizado que eu mencionei há pouco para vocês. Então, a gente vai fazer o planejamento de processo. Então, vamos converter, mapear a visão de feature de projeto em feature de usinagem ou feature de manufatura aditiva. Bem, aí fazendo parte aqui do planejamento de processo, a gente detalhando um pouco mais, né, que ele é dividido em macroplanejamento e microplanejamento, a gente vai fazer a especificação dos dispositivos de fixação, da peça bruta, das ferramentas, enfim, seleção de ferramentas e parâmetros de usinagem, preparação de dados para cálculo de trajetória, vamos gerar o programa NC, né, preparação do programa em comando numérico, vamos fazer a simulação, e depois levamos esse programa simulado, né, no ambiente de simulação ou de programação offline, carregamos esse programa na máquina e fazemos o tryout. Ou seja, vamos lá na máquina e vamos executando bloco a bloco cada linha do programa para ver se a movimentação vai ser aquela que nós definimos no nosso ambiente de simulação. Porque muitas vezes o nosso ambiente de simulação ele não é tão fiel ao que nós vamos fazer dentro da máquina. Então, se eu tiver um sistema de simulação muito bom, né, usando aí, né, uma fidelidade muito alta, então os erros que a gente vai ter no tryout, né, na primeira peça que a gente vai rodar dentro da máquina, são menores, né? Bem, para eu não quebrar a máquina, eu sempre faço um tryout com execução bloco a bloco. Então, eu executo bloco a bloco para ver se a movimentação está em conformidade com o planejado, para que não haja nenhum choque, nenhum problema de movimentação dentro da máquina, enfim. Então, aqui eu detalho um pouco mais, eu não vou detalhar novamente, só vou representar aqui o nosso plano de processo através de uma tabela. Ok? Então, sempre que a gente gera um plano de processo, nós geramos uma tabela e podemos desenhar também cada um dos processos. Então, a forma mais simples de gerar o resultado do planejamento de processo é essa folha de processo que a gente chama, que é essa tabela. Então, a tabela tem os metadados aqui do planejamento de processo, número do plano de processo, dados, número da peça, nome, número do desenho, origem, verificado, mudança. Então, são aqueles metadados, né, que seguem como informações sobre a identificação daquele plano de processo. Depois a gente gera aqui uma tabela, onde a primeira coluna é o número da operação. Normalmente a gente numera de 5 em 5,
para que seja possível a gente incluir alguma coisa entre o 5 e o 10. Uma revisão futura desse plano de processo. Então, isso aqui é a ordem também, tá? Então, a sequência de operações é 5, 10, 15. Eu não vou fazer a 20 antes da 5. A 5 vem antes da 10, da 15 e da 20. E aqui a descrição da operação, né? Como o operário chama, né? Torneamento de direita, esquerda, furação, chanframento, rebaixo, tratamento térmico e retífica. Na outra coluna, a máquina, torno 4, torno 2, furadeira 2, forno e retificadora. A ferramenta que eu vou utilizar, ferramenta T5, T3, B5, né? Enfim. Dispositivo de fixação, placa com 3 castanhas, placa com 3 castanhas, dispositivo com guia, etc, etc. Tempo de preparação, de setup, 02, 01, 015, e tempo de operação. Obviamente, se eu nunca fiz nenhuma peça, isso aqui é uma estimativa, tá? Se eu já fiz alguma peça, isso aqui vai ser um tempo medido. Bem, então isso aqui é a minha folha de processo. A folha de processo pode ser enriquecida com desenhos, com diagramas, mostrando, por exemplo, como a peça bruta vai ser fixada para realizar a operação 5 no dispositivo de 3 castanha. Aí você marca lá, né, um desenho, a peça bruta e o volume de material que você vai remover. Bem, então isso aí é a visão do desenho. Aqui tem alguns dispositivos de fixação, né, com a parte de zeramento, que é o zero máquina, que é o zero peça. Então, aqui é a peça, né, bruta, fixada. Aqui é a ferramenta. Então, esse é um centro de usinagem horizontal. Okay? Aqui é o pallet. Então, nesse pallet, eu tenho um dispositivo modular, né, no formato de um trapézio, de um triângulo, né, onde eu vou fixar a peça bruta por parafusos neste ponto, né, e vou fazer a identificação da translação de coordenada do zero máquina para o zero peça. Então, o sistema de coordenada aqui é Z, aqui é Y. Aqui é Z e aqui é X. É como se esse cara aqui, né, tivesse montado aqui, ó, na altura em Y. Então, o fuso da máquina, né, se desloca em Y e a ferramenta atua em Z. Aí eu tenho que identificar para esse zero máquina, que eu sei onde é que ele está na máquina, esse aqui é o zero máquina, tá? Está nessa região do pallet e está nessa região aqui em relação ao eixo X. Ok? Então está nessa posição, ó, menos 225, nessa posição aqui. Em relação a Z, daqui para cá, né? Ele está identificado sobre o mesmo valor de Z, né? Então ele define aqui, para sair do zero máquina e ir para o zero peça, eu tenho que fazer uma translação de coordenada Y120, X225 e em Z0, né? Por quê? Porque a linha de centro aqui da ferramenta está sobre o Z. Bem, então com isso, né, eu tenho a posição do zero peça. Então, o zero peça, dessa dimensão até essa, em Z, vale 148. Por quê? Porque eu desloquei daqui para cá, né? Ok? Em Z. Daqui para cá. Desloquei em Y 120
e desloquei em X 176. O ponto de troca desta ferramenta na máquina é Y150, Z600, X450. Então, para trocar a ferramenta, né, automaticamente deste fuso, né, que é esta direção aqui, eu tenho que levar Y150, então eu tenho que levar este fuso para esta posição. Eu tenho que recuar ele 600, então eu tenho que deslocar Z600. E eu tenho que posicionar em X 450. Então, a mesa tem que ir para X 450, para ficar longe. Aí, esse é o ponto de troca de ferramenta. Bem, então, esses dados eu tenho que conhecer da máquina, tá? Então, quando eu for programar uma máquina, eu tenho que saber onde é que está o zero peça, qual é a distância do zero peça até o meu zero, desculpa, do zero máquina até o meu zero peça. O zero peça, onde é que ele fica? É o zero de projeto. Eu herdo do zero de projeto. Então, onde você colocar o zero de projeto, é o seu zero de usinagem, que a gente vai chamar de zero peça. Isso aí é o princípio de coincidência de zeros. Então, para evitar criar novas cotas a partir das cotas definidas no projeto, nós vamos herdar o zero de projeto para o zero peça de usinagem. Então, nós vamos colocar superpondo o zero peça de usinagem no zero peça de projeto. Então, a minha peça bruta, né, que está fixada aqui, vai ter como zero peça o zero de projeto. Bem, então é basicamente isso que eu queria rever aqui com vocês, né? O material está todo aí. Temos aqui 1 hora aqui para perguntas. Vamos lá, então. Júlia, pode fazer a sua perguntinha. Bom dia, professor. Eu tinha uma pergunta quanto à questão... eu não tenho perguntas sobre a matéria em si, mas eu tinha uma pergunta sobre o projeto. Qual deles? O projeto do robô ABB. Do retrofitting? Retrofitting, isso. Atualmente tem um aluno, né? Que pretende desenvolver o retrofit, então nós já iniciamos, mas tem muita atividade para ser feita. Na realidade, o projeto é em equipe, tá? Então, um único aluno não vai conseguir realizar o trabalho. Então, tem trabalho ali de iniciação científica, tem trabalho de graduação, né? Projeto de graduação, então depende do estágio que o aluno esteja. No caso do aluno que está realizando o trabalho, né? Que é o Yuri, está até aqui uma página aqui do Retrofit, tenho que achá-lo aqui, esse aqui. Bom, aqui a gente já iniciou, né? Então, a gente fez a coleta de dados, definir aqui o material que ele tem que ler, né? Enfim, então agora tem uma série de atividades que ele está executando, por enquanto sozinho, né? A ideia é que ele faça isso com mais algumas pessoas. Sim, Júlia, eu mandei diga. um e-mail para o senhor antes de começarem as aulas. Eu lembro, só que você não solicitando. se comunicou depois, né? Enfim. Estou aguardando a confirmação, porque a gente já retirou o robô de onde ele estava, né? Já colocamos ele lá numa área específica, que o laboratório está em reforma. E agora eu estou procurando montar a equipe, né? Então, se você tiver interesse, porque você falou no e-mail que tinha interesse, só que depois não confirmou. Me manda seus dados, né? Se quiser fazer também um projeto de iniciação científica. Era isso que eu queria perguntar, professor. Eu vi que saiu o edital da FAPDEF e do PIBIC, e aí eu já estava planejando fazer o meu, de acordo com as diretrizes que estão especificadas no edital. E, se não me engano, eu já te mandei os blados, o meu histórico e o meu currículo Mas faz tempo, eu lembro que você mandou, eu teria que procurar aqui, mas aí como você não confirmou o que você queria fazer, né, e também não tinha edital do PIBIC aberto, se você puder mandar de novo, só para não ficar recuperando meus e-mails antigos, né, que é tanto e-mail,
Enfim, aí eu tento formatar o plano de trabalho para você. Acho que tem um edital da ONP do PIBIC aberto também, né? Se eu não me engano, né? Tá bom. Eu vou então mandar aqui de novo, professor. Isso. Obrigada. Tá bom. Aí eu te incluo na equipe e proponho o trabalho para você. Então, eu acho que ele está aberto, né? Justamente com essas bolsas da FAPDF, né? São institucionais, né? Na realidade, o UNB está liberado aqui, tá? Então, tem 700 bolsas, que são essa FAP, também CNPq, né? Então, se alguém mais quiser participar, né? Coloque aí o dado, né? Mande para mim e eu divido os trabalhos, né? Para a gente fazer a submissão do PIBIC, para que vocês possam ser contemplados com as bolsas, né? Aqueles que, obviamente, tiverem interesse. Bem, mais alguém aí? Laura, diga. Estou aguardando, tá, Júlia? Diga, Laura. Bom dia, professor, tudo bem? Tô. Sobre a matéria, para mim só não ficou muito claro qual é a vantagem de adotar o modo de operação MDI em relação, por exemplo, ao automático. Eu não entendi muito bem a vantagem dele. Pelo comando numérico, né? Pela especificação das normas, né? Todo ambiente de comando numérico, aqui, ele tem necessariamente que prever alguns modos, tá? Então, os modos de operação da máquina é um modo manual, né? Ou seja, você vai lá e fica mexendo nas botoeiras, fica mexendo, abrir e fechar alguma coisa, abre a porta, fecha a porta, abre placa. Então, é o modual, modo manual. Então, você tem que ter uma série de botões no CNC, né? Para apertar. Então, isso aí é o modo manual. O modo manual, você não executa um código. Código G, uma função preparatória, um código miscelâneo, tá? Então, modo manual é só para preparar a máquina. Aí você tem um segundo modo, que é o modo, né, automático. Então, você programa a execução de um código, né? Carrega na memória da máquina com um número qualquer. Então, programa 1. Então, o programa 1 está armazenado na máquina. Aí você carrega esse programa na interface gráfica ou faz isso via teleoperação da máquina, né? Meus sistemas estão desligados por causa da manutenção da máquina, né? Do laboratório, né? Estou em reforma. Minha área ficou pronta na sexta-feira. Aí amanhã eu vou lá religar o material, os equipamentos para fazer demonstrações, né? Online para vocês, tá? Então, por enquanto, eu só vou falar. Então, nesse modo, você carrega o programa DNC, né, comando numérico distribuído, coloca ele em modo de programação automática e aperta um botãozinho, que é o ciclo Start. Então, aquele código que está armazenado no programa 1, que você acabou de carregar para a memória, é executado. Então, ele vai em cada bloco e executa o bloco. E o terceiro modo de operação da máquina é o que ele chama de MDI, entrada de dados manual. Então, por exemplo, você tem que zerar uma ferramenta. Para zerar uma ferramenta, a máquina vai exigir que você não só aperte botãozinhos no modo manual, mas que também execute alguns códigos, algumas funções de zeramento de ferramenta. Então, ele vai pedir que você trabalhe no modo MDI. Aí você aperta um outro botãozinho e coloca a máquina para operar em modo MDI. Aí, no modo MDI, vai abrir uma tela que você pode digitar uma linha de código. Aí você digita uma linha de código, só uma, e executa. Aí a máquina faz alguma coisa para você. Então, por exemplo, você quer zerar a ferramenta. Aí você faz toda a movimentação em modo manual, leva a ferramenta até o ponto que você quer zerar na peça bruta. Para zerar naquele ponto, você tem que chavear o modo MDI e apertar um botãozinho de zeramento. Ok?
Então, o MDI é uma entrada manual de dados, onde você aperta um botãozinho, ele cria uma interface MDI, e naquela interface MDI, você digita o código de zeramento das ferramentas. Aí chama lá G, né? 60 e não sei quanto. Aí esse código G60 e não sei quanto é um código associado ao zeramento automático da sua ferramenta. Ele vai lá e movimenta a ferramenta até tocar no sensor de zeramento na máquina. Então não dá para fazer isso no modo manual e nem dá para fazer isso no modo de programação automática. Então, para fazer isso, você tem que necessariamente trabalhar no modo MDI, que é essa entrada de dados programável. Só que executa uma única linha, que é uma linha muito específica, que é só para zerar a ferramenta, nesse caso, do exemplo mais complexo que eu estou dando para você. Ou então você quer ligar o fuso da máquina. Aí você define lá S5000 e depois M3. Aí você liga o fuso programando. Ok? Então, é uma forma de fazer a programação sem estar no modo de execução automático da máquina. Então, isso aí é a entrada de dados manual. Só que você só usa isso para preparação da máquina, tá bom? Você não usa isso para usinagem, para programar centenas de linhas para usinar, né? No passado, aí um aluno, que eu não vou dizer o nome, né? Ele quis usinar uma peça no modo MDI. Por quê? Porque ele só tinha acesso ao modo MDI e não ao modo de programação, porque ele não conseguia carregar o programa para a máquina, porque a memória estava bloqueada. Eu tinha bloqueado com uma chavezinha, o cara não conseguia colocar programas na memória. E ele queria usinar uma peça. Aí o que o cara fez? Foi fazer a usinagem bloco a bloco. Tá? Quase me danificou a máquina lá. A máquina tem um risco até hoje lá, graças a ele, né? Por quê? Porque o modo de dados, de entrada de dados manual, não foi feito para executar um programa com centenas de linhas. Por quê? Porque o cara pode errar, né? Pode digitar um valorzinho errado, pode fazer um probleminha qualquer, e ele não simulou isso antes. Porque a execução é em tempo de execução, é na hora que você digita e aperta o botão, você vai ver o que a máquina vai fazer. O cara fez alguma coisa muito estranha lá, né? Que eu não sei o que é, só que eu filmei, né? Tem a parte de monitoramento lá da máquina, e ele girou uma torre, e a fixação da ferramenta estava muito longa, e a ferramenta riscou a base da máquina. Então, a máquina tem um risco lá. Infelizmente, a ferramenta não era muito longa, né? E só pegou o gume de corte e riscou a máquina. Mas o risco da máquina está até hoje lá, né? Infelizmente, não quebrou a... Teve um choque, né? Com toda a estrutura fora do gume de corte. Senão ia danificar a máquina, ia empenar a máquina, e a máquina ficaria com um erro gigantesco nos seus eixos depois de ser dada a devida manutenção, né? Enfim, então, a gente não usina em modo MDI, né? Um aluno teimoso lá não ouviu o que eu falei, foi querer usinar em modo MDI. E fez bobagem, né? Desde essa época ele nunca mais tocou na máquina, né? Enfim. Então tem que ter muito cuidado, tá? O MDI é só para execução de um bloco, para preparar a máquina para fazer alguma coisa que exige o modo MDI definido pelo fabricante. Então o fabricante vai ter lá no manual e falar, olha, agora entra no modo MDI para mudar esse parâmetro, para executar isso. Então eu preciso entrar nesse modo de programação com entrada manual de dados, e não uma execução automática de programa, como é o modo automático. Então, o modo automático, modo manual e o modo de entrada de dados manual. E aí eu entro com código G, né, função preparatória G, ou função miscelânea M, e executo numa interface de MDI.
Ok? É isso, então. A diferença é essa. Mais alguém aí? Obrigada, professor. Mais claro. Mais alguém aí? Tem alguma questão? Ou deseja mandar os dados aí ou saber mais alguma coisa sobre os projetos em curso? Bem, caso não tenham, né? Eu peço aí a Júlia que envie os seus dados, né? Eu vou montar o projeto para a gente fazer a submissão, ok? Se não tiverem mais nenhuma questão, eu encerro a aula neste momento e agendo, daqui a pouco eu agendo a nova aula, né? Disponibilizo os novos vídeos. Então, a gente já está quase chegando na parte de programação, tá bom? Então, acho que a próxima aula deve ter alguns vídeos, né? E provavelmente já inicio com alguma apresentação de código G para vocês, né? Então, brevemente aí, nós iniciaremos as definições das peças que serão programadas aí durante o transcorrer da disciplina. E quando meu laboratório voltar à ativa, né, que está muito bagunçado ali embaixo ainda, né, aí eu farei mais algumas demonstrações para vocês. Bem, se não tiverem mais nenhuma questão, né, eu encerro a aula nesse momento e aguardo aí as comunicações por e-mail daqueles que desejarem participar dos projetos, além da Júlia, tá? Então, bom dia a todos aí e até quarta-feira. Vou desativar aqui, tá bom?